A época ainda é de férias. Crianças brincam aproveitando os últimos dias de lazer. Por outro lado, os pais já se movimentam para o início do ano letivo. Uma das preocupações é com o transporte escolar. O filho de Sérgio tem 6 anos e há 4 utiliza o serviço. Apesar de estudar em um colégio do bairro vizinho, os horários de Dimitri nem sempre são compatíveis. Do turno que meu filho estuda, que é pela manhã, ele se torna compatível na ida, mas no retorno fica complicado, né? Então, isso aí é um fator que contribui para a gente ter optado pelo transporte. Os pais trabalham o dia inteiro. Quando as aulas começarem, vai ter que ir de van para o colégio, mesmo que não tenha boas lembranças. Quando o ônibus foi frear, eu já bati a cabeça no outro banco. E o motorista viu? Não viu. O ônibus era antigo e não tinha cinto de segurança. E o outro irmão até já havia sido esquecido pelo motorista. Esse episódio, a minha mãe ficou muito decepcionada e aí resolveu suspender o serviço. Casos como esses são frequentes. A falta de informação compromete a escolha e pode pesar no bolso. Mas a principal preocupação acaba sendo o preço. Celso leva e traz diariamente mais de 240 estudantes. Poucos pais conferem o trabalho. Não sei dizer se eles deveriam fazer isso, se eles seguem o veículo de vez em quando para ver como é que está sendo feito o serviço, né? Mas na empresa mesmo, muito pouca gente comparece. O veículo de transporte escolar tem que ser vistoriado a cada 6 meses, mas especialistas recomendam que os pais verifiquem as condições de conforto e segurança. A autorização do Departamento de Trânsito deve estar fixada em local visível. Ela mostra o número máximo de passageiros permitidos conforme especificado pelo fabricante. Eles dizem que as janelas podem abrir até 10 centímetros e o carro precisa ter ainda um cinto de segurança para cada criança. Segundo a empresa de transporte urbano da Prefeitura de Fortaleza, a lei que autoriza o trabalho de transportes escolares é de 2006 e hoje existem na capital 860 veículos cadastrados. O presidente afirma que a fiscalização desses carros é rigorosa para evitar irregularidades. Outro detalhe importante que deve ser observado pelos pais é que, além dos motoristas, a presença de auxiliares dentro dos veículos é fundamental. Os transportes escolares que levam crianças menores de 11 anos, além do condutor, devem ter um responsável por acompanhar os alunos durante todo o trajeto. O correto é que o pai procure um transporte que tenha um monitor, né? Porque é questão de segurança, como é que o transportador ele vai dirigir ao mesmo tempo, né, ter o cuidado com as crianças que estão atrás. Na primeira perua que para, a molecada está sem cinto de segurança e a explicação do motorista é que as crianças não obedecem. Cinto é obrigatório, né? É pela segurança deles. Mas a hora que você vira as costas e está dirigindo, você não tem como segurar o tempo inteiro eles de cinto. Só que os problemas não pararam por aí. O momento mais impressionante da nossa reportagem é quando um micro-ônibus estaciona. Tem até criança em pé. E como a gente pode ver, a situação é crítica mesmo. Esse micro-ônibus aqui, que tem capacidade para 22 crianças, está com 33. Elas sentam em 3, nos 2 bancos. E agora, essa garotinha aqui sentou até no colo da amiguinha. Cláudia, é todo dia assim? Vocês vêm assim sentadinhos em 3 no banco? Que idade que você tem? 6 aninhos, sentado aqui em cima do motor do ônibus? Infelizmente é o meu filho. É o filho da senhora? Eu tenho que trazer, não tenho com quem deixar. E a gente tem que trabalhar. Infelizmente a prefeitura não dá o direito da gente colocar 2 carros. Para satisfazer as mães que têm que trabalhar e dar preferência para mim trabalhar, eu tenho... Vamos deixar bem para os pais observarem na hora de contratar essas peruas, essas vans, para não exporem seus filhos, né? Às vezes o pai vai trabalhar, acha que simplesmente contratando a perua resolveu o problema, não é? De repente está arrumando um problema muito pior, está colocando o filho dele em risco. O policial falou tudo e as imagens são realmente muito preocupantes, né? Como pode um ônibus escolar em que as crianças já deveriam ir sentadas, cada um em um assento com os devidos cintos de segurança, vão soltas e ainda num ônibus superlotado, num ônibus que cabem 20 crianças, vão 30, uma sentada no colo da outra. E a motorista, essa mulher, ainda infelizmente não admite o próprio erro, diz que é assim que ela tem que trabalhar,
que o filho dela vai aí na frente, pronto a voar vidro à frente, uma freada mais brusca numa situação de um acidente qualquer. E os pais levando as crianças para a escola de moto, 2 criancinhas na garupa da moto sem capacete, um perigo. O pai coloca o próprio filho em risco, quando não dentro das peruas escolares, sozinho mesmo. Outra novidade é um projeto de rastreamento dos veículos. O Sindicato dos Transportadores Escolares, em parceria com a Prefeitura, instalou equipamentos de GPS em 13 ônibus e vans. Os pais podem acompanhar de casa o trajeto feito pelos filhos. Rogério fez parte dos testes e gostou da ideia. Eu vejo isso como um diferencial, um atrativo a mais, né? Para o meu escolar em relação aos outros. Durante um mês, Shirley acompanhou o percurso que Natan fez da escola para casa. Alguma questão de demora, todos os pais, né, querem entrar em contato. Então não tem. Então com a questão do projeto, da gente estar podendo acessar, né, via internet, as vans, aí a gente sabe a localidade. Ou se acontecer alguma coisa, por algum motivo, choveu, precisou parar em algum local, a gente vê. Segundo o presidente do sindicato, o projeto de rastreamento será estendido a todos os interessados ainda neste semestre. É uma ferramenta, nós entendemos como uma boa ferramenta para atrair novos clientes para o transporte escolar. Jairo Teodoro de Oliveira era motorista do transporte escolar e foi preso no início da noite desta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de abusar sexualmente de 3 meninas com idade entre 5 e 8 anos. As menores já prestaram depoimento aqui na delegacia de Tuiutaba e confirmaram as denúncias. E em um dos casos, o exame de corpo de delito confirmou o abuso sexual. Jairo foi encaminhado ao presídio de Tuiutaba. O show da vida começa agora, flagrando vans irregulares, carros em péssimo estado, crianças em perigo. É a Blitz Nacional do Transporte Escolar. Este carro não tem qualquer identificação escolar. E o homem, que se diz ex-policial, admite que não possui autorização para transportar as crianças. Meu preço é R$70. As vans legalizadas é em torno de R$100. E sem constrangimento, explica por que carrega mais passageiros que o permitido. Aqui, pela norma de trânsito, seria 3 lugares só. Agora você imagina, como é que eu vou levar 3, 6, 9 crianças só? Então eu tenho que levar 4 em cada banco. Neste micro-ônibus não tem banco para todo mundo. E aqui, cinto de segurança é castigo. Numa blitz em Belo Horizonte, nota baixa para os donos de transporte escolar. Em mais ou menos meia hora de fiscalização, os agentes vistoriaram 5 vans. Os 5 condutores receberam multas. Essa aqui agora é por causa de excesso de lotação. Esta outra van não tinha nem cinto de segurança. Como você queria que eu fizesse? Tem outra solução? Não tem. Matheus diz que estava solto no banco quando o micro-ônibus que o levava para a escola se envolveu num acidente. Ele bateu a cabeça e ficou internado. Tem um cinto, mas só que ele tá desregular. Tá desregulado? É. E aí? Aí não tem como pregar ele. A mãe admitiu que nunca havia prestado atenção nisso. Vou ser sincero com você, não tem tido esse cuidado, não. Rio de Janeiro, meio-dia. As vans que encostam na porta de uma escola particular na Zona Sul parecem na mais perfeita ordem. Mas quando os fiscais começam a remexer por dentro... O que aconteceu aqui? Esse veículo veio sem um extintor de incêndio. Esse aqui, ele não é vistoriado desde 2008. Em poucas horas, 3 vans foram lacradas. Longe dali, nossa equipe encontrou mais do que motorista com documento vencido. Uma frota pirata faz fila para pegar e entregar criança na zona norte do Rio. E quem não tem licença para trabalhar não faz questão de esconder a verdade. Não, eu sou de ser pirata, né? Eu sou não legalizado, entendeu? Encontramos um monte deles, que parecem despreocupados com segurança. Tem cinto para todo mundo? Como é que é o esquema? Aí só tem que ver cada carro. O meu tem os cintos. Aí geralmente eles não usam, porque entra e sai de criança. Depende. Mais fácil para pegar uma legalizada, que eles são obrigados a ter. Matheus e Raíssa têm cicatrizes por todo o corpo. 9 crianças viajavam com eles numa van escolar em julho de 2009. 4 morreram. Uma delas é André Lucas, irmão de Matheus.
O menino não se lembra como tudo aconteceu, mas tem certeza de um detalhe. Não tinha cinto. O motorista, preso em flagrante, foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal, mas responde em liberdade. Depois que aconteceu o acidente é que nós fomos saber que ele estava irregular, que ele não tinha autorização para estar transitando, porque ele estava com o documento em atraso, ele já tinha levado várias multas, a van dele estava com pneu careca. Fazemos uma série de fiscalizações, estamos intensificando agora, que é um período de retorno às aulas. Mas ao longo do ano vamos continuar fazendo. Assim que a equipe da Agência Municipal de Trânsito chegou num colégio público da periferia de Goiânia, deu de cara com uma van pirata. O carro estava com os pneus carecas e contava com um extintor fora do padrão. Olha, esse extintor ele é de 1 quilo, né? E para esse transporte, para esse tipo de veículo, teria que ser um extintor de 4 quilos. A dona foi multada e o veículo apreendido. A 275 quilômetros dali, no município de Montevidéu, a volta às aulas foi um desafio para quem ainda não superou o trauma de uma tragédia. Há um ano, 9 crianças e 3 adultos morreram quando o ônibus escolar foi atingido de frente por uma carreta. A gente vem de ônibus para estudar, aí acontece um acidente desse, a gente fica muito abalado. Agora veja esse flagrante de alunos descendo de um carro particular em Campo Grande. A senhora traz quanto? 5 pessoas? 6? Isso. Mas é que de manhã eu faço 2 viagens. Ah, entendi. Faz assim, liga pra mim. Certo. Aí a gente conversa melhor. Tá. E quanto que a senhora cobra? Eu tô cobrando 90. 90 para trazer e para buscar? No dia seguinte, quando foi abordada pela fiscalização, Dona Tânia disse que se reveza com os vizinhos. É assim, porque uns levam, outros trazem, porque tudo mora junto, perto. Já que você vai levar o teu, você leva? Leva. Sempre foi assim, entendeu? A senhora não cobra nada para fazer isso? Não. Junto com o dela, outros 2 veículos foram recolhidos. Enquanto isso, em São Paulo, a fiscalização é rigorosa. Quem faz transporte escolar tem que fazer vistoria 3 vezes por ano. O carro passa por uma operação pente fino. Mesmo assim, ano passado, foram apreendidas 113 vans clandestinas. E ainda tem muito motorista andando fora da linha. Em poucos minutos, 3 deles foram pegos durante uma blitz na Zona Leste. Este extintor estava vencido há 3 meses. Fiz a vistoria em setembro, ele venceu em outubro. E, logicamente, que eu ia estar em março, né, tá vendo isso. Quando desceu do carro, a motorista apareceu de chinelos de dedo, o que é proibido. Este ônibus tinha os pneus carecas. Aqui a senhora, vou explicar pra senhora aqui, ó, dá uma olhada. Ó. Ele tá liso, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse equipamento, o tacógrafo, que registra a velocidade do veículo, é obrigatório nos escolares de todo o Brasil. Outra regra nacional diz respeito ao cinto de segurança. Esta van aqui, por exemplo, tem 16 lugares e precisa ter 16 cintos funcionando. Transportar crianças sem esse equipamento básico de segurança é infração grave. Em Belo Horizonte, os pais mais preocupados estão apelando para a tecnologia. Natan embarca e Shirley vai para o computador acompanhar a rota do filho até a escola. Já estão a 3 quarteirões daqui de casa. Eles acabaram de chegar na escola. Dá um alívio e uma grande tranquilidade. Cuidado que o pai ou a mãe deve ter é exigir mesmo do condutor um documento oficial, como motorista, operador, e do veículo emitido por um órgão gestor, a prefeitura. Além disso, ele deve certificar através do site ou de um telefone, uma central de atendimento, ele tem as informações se aquele transporte é regular.